Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado uma certa urgência no meu coração para estar liberando ela nesse tempo. Porque eu comecei a liberar ela no início da quarentena. E aí o Senhor falou comigo: Ian, eu quero compartilhar contigo uma preocupação do meu coração. Aí eu falei: o que foi, Senhor? Ele falou: as pessoas ainda não entenderam. Existe uma palavra profética nos céus da nação nesse tempo. Ele falou: e muita gente não pegou ainda. Muita gente ainda não entendeu. No final do ano passado, eu estava no período de busca, de consagração. O Senhor falou comigo algo muito específico. Ele falou: Ian, esse ano é o ano que eu quero que minha igreja volte a me amar. E eu falei assim: como, Senhor? Ele falou: este é o ano que eu quero que a minha igreja volte a me amar. E como todo bom crente, eu falei: Senhor, voltar a te amar? Como é que está assim? Eu estou tão pendente assim com o Senhor. A minha vida não está agradando. Ele falou: não, Ian, você ainda não entendeu. Eu preciso que vocês entrem numa nova plataforma de amor e de paixão por mim. E ele falou comigo: eu vou fazer o que tiver que fazer esse ano, mas eu vou trazer vocês de volta para mim. E eu ouvindo isso do Espírito Santo, eu vendo várias pessoas falando: esse é o ano da visão perfeita, 2020, visão perfeita. E Deus falando comigo: esse é o ano de vocês voltarem a me amar. E aí no final do ano passado, eu estava ouvindo um profeta dos Estados Unidos falando, o filho de Leonard Ravenhill, e ele falou assim: vocês precisam inverter o ministério de Gregório McNutt. O nome do ministério dele era Fogo, Paixão e Lágrimas. Aí Deus falou comigo: vocês precisam voltar para as lágrimas, para terem paixão, para que aí eu derrame meu fogo. Aí ele falou: o que vocês perderam, Ian, que vocês precisam resgatar com urgência, é paixão por mim. E precisa começar nas lágrimas. Precisa começar no reconhecimento de que não estamos aonde deveríamos estar. Não estamos vivendo aquilo que deveríamos viver. Não estamos fazendo e honrando Jesus com nossas vidas da maneira que devemos viver e honrar. Minha tristeza é olhar para a maior parte daquilo que nós chamamos de igreja cristã hoje e não vê-la como referência de transformação. O mundo não enxerga hoje a maior parte daqueles que se consideram cristãos como uma referência de mudança. Como uma referência de olhar e falar: cara, eu quero ser como esse cara. Eu preciso dessa paixão, eu preciso desse amor, eu preciso dessa devoção, eu preciso do que esse cara tem. E nós tornamos isso em algo que é para alguns somente. Sendo que na igreja primitiva você olhava para todo cristão e ele estava queimando. Você olhava para cada discípulo e ele estava ardendo de paixão. Você via Estevão, como o pastor Everton citou, um jovem, um menino, letrado, formado nas escrituras, conhecedor da palavra, se encontra com uma centena de fariseus e dá uma aula de Bíblia para aqueles caras. E a pregação foi tão poderosa que eles tiveram que tapar os ouvidos para não ouvir aquilo que Estevão estava falando. Isso só se repete mais uma vez na história da igreja, que é com Jonathan Edwards. Na famosa pregação dele, Pecadores na mão de um Deus irado. Só aconteceu mais uma vez. Quem era Estevão? Um jovem. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Um jovem. Sabe como é que começa o avivamento? Quando o jovem decide morrer. Sabe quando começa o avivamento? Quando eu e você decidimos morrer. Você sabe quem é a força motora do avivamento? Todo avivamento começou com um jovem. Jonathan Edwards, jovem. John Wesley, jovem. Charles Spurgeon, jovem. Todos eles, Spurgeon com 17 anos de idade, 5.000 pessoas paravam para ouvir ele no Metropolitan Tabernacle. Eu sou ruim de inglês, minha noiva que é boa. 5.000 pessoas lotando aquele lugar para ouvir um cara que estava ardendo de paixão por Jesus. Nós precisamos, e é uma convocação do Senhor, nós precisamos entrar numa nova plataforma de paixão. E aí quando começou a pandemia, Deus falou assim: vocês não pararam para me buscar, eu estou parando o mundo, para que vocês não tenham mais desculpas de não vir para mim. Eu falei: Senhor, pesado,
pandemia mundial, ele falou: eu estava no controle do que aconteceu na casa de Jó. Deus estava no controle do que aconteceu na casa de Jó. Havia um propósito. Deus está no controle da pandemia. Há um propósito e nós precisamos entendê-lo. Qual é o propósito? Nós precisamos voltar para o secreto. 6 meses passaram de pandemia e eu te pergunto, quais foram as nossas desculpas para não ir para Ele nesse tempo? Você tinha tempo disponível, você ainda tem tempo disponível. Senhor, a faculdade não deixa, o trabalho não deixa. Aí ele falou: pronto, eu paro tudo. Acabei com os seus argumentos. Cadê sua paixão? Deus nesse tempo tirou todos os nossos argumentos para não amarmos a Ele da maneira que nós devemos amar. E aí nós damos uma centena de desculpas, que a faculdade atrapalha, que o trabalho atrapalha. E uma vez eu peguei meus discípulos e minha noiva está ali, ela é testemunha. Se eu mentir aqui, você pode perguntar ela no final do culto, procurar ela e falar: o que Ian falou é verdade? Se tem uma pessoa que não gosta de dar desculpa para fazer as coisas do reino, sou eu. Eu trabalho como todo mundo aqui, eu estudo como todo mundo aqui, eu tenho obrigações na igreja como todo mundo aqui. Mas a paixão não pode deixar de queimar. Sabe qual é a minha oração para esse tempo? Que pare de acontecer o mover de alguns e comece a acontecer o mover de todos. O tempo da gente olhar para talvez pastor Everton e falar assim: não, pastor Everton é um cara apaixonado. Mas eu olho para a juventude e, poxa, não tem outras pessoas tão apaixonadas. Não tem outras pessoas que me inspiram, não tem outras pessoas que eu olho e falo: cara, eu quero ser como esse cara. Acabou o tempo de nós termos uma pessoa, 2, 3 pessoas assim. É chegado o tempo de nós começarmos todos como corpo, ser um corpo em chamas, e uma igreja em chamas de paixão por Jesus. Nós não temos mais desculpas, nós só precisamos definir as nossas prioridades. Jesus é prioridade para você? Comece a investir tempo no seu relacionamento com Ele. Abre sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Os horários existem, mas nós estamos submissos à sua voz, é aquilo que o Senhor quer fazer. Tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo, em nome de Jesus. Show Lucas 15? Ok, versículo 8. Vai dizer assim: qual é a mulher que tendo 10 peças de prata, perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo encontrado, ela chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a peça que havia perdido. Amém? Todo mundo conhece esse texto, ele fala das 10 dracmas. Que Jesus falou para mim que nós precisamos voltar a amá-lo. Aí eu perguntei, ele me deu esse texto e falou assim: sabe qual é a dracma que vocês perderam, Ian? É a dracma da paixão. Sabe qual é a dracma que vocês precisam procurar com diligência nesse tempo? É a dracma da paixão. Só que para fazer isso precisa ter um reconhecimento. Primeiro, ela perdeu. Então ela precisava reconhecer que havia perdido algo, para depois começar a procurar. E quando você reconhece, você tem que fazer algo, querido. Traga luz. Traga luz para essa situação. Não finge que ela não está acontecendo. Para de dar uma de João sem braço. Para de falar: não, Senhor, eu estou apaixonado. Ele está vendo que o coração não arde mais, que a chama não está queimando, que a paixão não está alimentando sua vida para você fluir rumo ao propósito. Precisa trazer luz, querido. Você só vê que suas vestes estão sujas quando tem luz no ambiente. Porque se tiver tudo escuro, para você está tudo limpo, está tudo ótimo. Mas quando você traz luz, os pingos nas nossas vestes aparecem. E nós somos santos,
andando de vestes brancas, num mundo que está cheio de lama. Uma hora vai respingar nas suas vestes. Se você finge que está tudo bem, vai continuar lá. E isso afeta o seu relacionamento com o Senhor. Isso fere o seu relacionamento com o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se. E aquele que é imundo, isso é um posicionamento que nós temos que tomar diante da situação que nós nos encontramos quando nós estamos na luz. Chegou na luz, querido, e encontrou coisa que está desalinhada, chega de fingir que está tudo bem. É hora de bater no peito e falar: tem misericórdia de mim, pecador. Porque quem saiu justificado do templo não foi o fariseu. Senhor, eu dou meus dízimos, minhas ofertas, sou homem justo, santo, correto, estou dentro dos teus padrões, não sou como este homem pecador que se encontra aqui do meu lado. Só que lá no chão estava o pobre pecador batendo no peito dizendo: tem misericórdia de mim. E a Bíblia fala que o homem que agradou o coração de Deus foi o que batia no peito. Quando nós fingimos que não está tudo bem, isso não agrada ao Senhor. Mas quando você tem humildade para rasgar suas vestes, bater no seu peito e clamar: ai de mim, acontece o que aconteceu com Isaías. Um anjo é mobilizado do trono, com uma brasa em suas mãos, numa tenaz, para purificar a nossa iniquidade. Isaías até aquele momento era um profeta de acusação, ele só apontava o pecado do povo. Quando ele se encontrou com Deus na luz, ele enxergou dele. E ele não falou: ai de vocês, ele falou: ai de... E aí acontece algo interessante que eu preciso que vocês entendam. Isaías fala: ai de mim, Deus condena ele. Deus fala: você vai para o inferno, miserável, pecador, desgraçado. Ele vem com uma brasa, toca os lábios de Isaías e purifica ele. E na mesma hora que Deus purifica, ele faz algo que na primeira vez que eu entendi isso, isso me intrigou. Ele perdoa o pecado de Isaías e fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí eu falei: não, Deus, não tem lógica. Você acabou de perdoar o cara, ele estava em pecado, você já está enviando ele para cumprir o propósito. Ele falou: é o que eu perdoo, ninguém pode acusar. Se eu toquei os lábios dele com fogo, eu removi a impureza, ninguém pode se levantar para dizer que aquela impureza estava ali. Eu purifiquei ele, está perdoado, ponto, acabou. Eu lanço ele para o propósito. Quando você bate no peito e fala: ai de mim, Deus não só te perdoa e alinha seu coração com o coração dele, ele comissiona você com fogo para lançar você para o seu destino. O problema é que a gente não está batendo no peito. O problema é que a gente não está dizendo: ai de mim. O problema é que a gente não está indo para as lágrimas. Semeadura de avivamento começa com lágrimas. Se for lágrima de arrependimento, dentro. Lágrima de paixão, dentro. Mas tem que começar com lágrimas. Aí o Senhor falou comigo: vocês querem o meu fogo, mas se eu derramar meu fogo da forma que vocês estão, vai ser mais prejudicial do que bom para vocês. Vocês precisam se alinhar comigo antes. Então, para ter fogo nós precisamos ter... É tempo da gente voltar, queridos, a buscar o Senhor da forma que nós sabemos que devemos buscar. Eu brinco assim: minha definição de religiosidade é: eu sei, porém não faço. Eu sei que devo orar, porém não oro. Eu sei que devo ler Bíblia, porém não leio. Eu sei que eu devo jejuar, porém não jejuo. Sou um religioso. Não tenho vida com Deus, porém estou dentro da igreja. Venho para o culto do sábado, o pastor Everton me vê, todo mundo sabe que eu sou crente. Mas Deus está olhando para a sua vida e está falando: nananina, não está da forma que deveria estar. Quantos estão me entendendo? Então ela joga luz. Ela reconhece que havia perdido, ela reconhece que não tinha mais todo o conjunto das pedras preciosas, das dracmas, das moedas que ela tinha. Ela reconhece e fala: meu Deus, eu perdi, eu estou desesperado. E é isso que falta em nós, falta desespero por não sermos aquilo que deveríamos ser. Nos acomodamos com o cristianismo do século 20, onde tudo está bom, onde tudo basta, onde tudo pode, onde a hipergraça está destruindo nossa geração, que a gente está caminhando. Hoje é assim:
Eu não tenho que viver longe do pecado. Hoje a galera quer conciliar. O quão perto do pecado eu posso estar sem estar longe de Deus. Nós perdemos o senso de juízo santo. Deus é santo, e eu não posso caminhar e estar próximo daquilo que é profano. Quando você retornar, querido, quando você decidir jogar a luz, você não vai encontrar no Senhor olhos de acusação. Você vai ver, vem filho. Ele está como o pai do filho pródigo, todo dia indo na porta de casa falando, ele vai voltar. A esperança, amor no coração do Senhor, a paixão. Mas a gente precisa cair a ficha, queridos. Não somos aquilo que deveríamos ser. E precisamos entrar em desespero para recuperarmos aquilo que nós perdemos. Deus parou o mundo porque Ele estava com saudade de nós. O quão distante nós estamos do Senhor como igreja, que Deus precisou parar o mundo inteiro para nós voltarmos para Ele. Está vendo? E essa não é uma palavra, não é para você não, querido. Deus está martelando isso no meu coração desde o início da pandemia. Está me ferindo dia após dia. O Senhor, voltem, voltem, voltem. É as angústias de ser uma voz profética. Deus fere o profeta, fere, 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 fere. Clame em alta voz, grite a plenos pulmões. Nós precisamos reconhecer, querido, entrar em desespero para resgatarmos a nossa paixão pelo Senhor. Aí, indo para as lágrimas, o Senhor vai derramar a paixão. E aí você fala, Ian, mas talvez, e eu vejo uma pessoa que se questiona isso aqui. Eu perdi tem tanto tempo isso, Ian, que não tem esperança para mim. Eu acho que eu não consigo resgatar isso aí. Eu vejo o Senhor falando para você hoje, basta você dizer para mim que quer, eu te dou. Eu vejo uma nuvem sobre nossas cabeças, queridos. Eu vejo uma nuvem sobre nossas cabeças. Até a paixão que nós recebemos vem dele. Até a paixão que nós recebemos vem dele. E eu vejo o Senhor falando assim, eu quero derramar paixão sobre essas pessoas aqui hoje. Eu quero derramar paixão. Toda vez que eu me encontro com Jesus, eu me sinto tão constrangido pela glória dEle, pela presença dEle. Só que tem algo muito incrível que acontece quando você tem um encontro com Jesus. Toda vez que você se encontra com Ele, Ele tira um pedacinho seu e coloca um pedacinho dEle no lugar. Toda vez que você se dispor a se encontrar com Ele, for buscá-lo, Ele vai tirar um pedaço seu. Do Ian que não presta, do Ian que não vale nada. Ele vai arrancar um pedaço de Ian, ele pega um pedaço dele, arranca da carne dele e se enxerta em você. Para que você se torne cada vez mais parecido com ele. Mas junto com esse pedacinho dele que vem um pedaço da paixão dele pelo Pai. Vem um pedacinho da paixão dele pelo Pai. E aí, na medida que os seus encontros começam a se tornar mais frequentes, ele vai arrancando. A pessoa que eu mais odeio no mundo é Ian. O diabo não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. Tudo que deu errado na vida de Ian é culpa de Ian. O diabo tem nada a ver com isso. Se ele atuou foi porque eu deixei. Se ele atuou porque eu dei legalidade para ele, eu dei espaço para ele. As coisas que deram errado, culpa minha. Não adianta botar a culpa no diabo, no demônio, no principado, na potestade. Até porque está tudo debaixo dos meus pés. Jesus falou que Ele me dá autoridade para pisar na cabeça serpentes e escorpiões. Ele me deu. Eu piso em principado se eu quiser. Eu piso escorpião se eu puder. Ele colocou debaixo dos meus pés. A Bíblia fala que eu estou assentado nas regiões celestiais juntamente com Ele. Ou seja, Jesus governa e eu governo sentado do lado dEle. É o que a palavra fala. É o lugar que Ele me botou no mundo do Espírito. Aí a gente perde para um cara que já está derrotado, que é o diabo. E ainda quer botar a culpa nele. O coitado já perdeu. Ele já foi derrotado. A gente quer botar a culpa nele. Tem aquela piadinha, né, que o povo conta. Diz, passa o pastor na rua, está o diabo sentado no passeio, chorando. Que foi, diabo, esses crentes?
eu não fiz nada, eles ficam botando a culpa em mim, eu estou lá no sul, ele cai lá no norte, fala que fui eu. A gente precisa, queridos, despertar para uma vida de paixão por Jesus. Sabe qual é o meu sonho? Eu creio que seja o coração de Deus. É onde houver um discípulo, houver uma chama de avivamento. Onde tiver um filho de Deus, tem alguém que inspira pessoas a se parecerem com Jesus. Mas nós precisamos nos encontrar com Ele de novo. Nós precisamos de amor e paixão suficiente para estar com Ele todos os dias. Eu nunca vi uma geração que fala tanto sobre secreto que nem a nossa, mas que vive tão pouco quanto a nossa vive. É falado sobre secreto, nossas canções todas falam sobre isso. Mas se eu perguntar aqui quem ora 1 hora por dia aqui, a gente passa vergonha. Na prática a gente é horrível. Nossas canções são ótimas. Mas na prática a gente está muito longe daquilo que a gente deveria estar. Nós precisamos despertar para entrar. E aí eu quero jogar em sua mão. Estende a mão assim. Estende a mão. Vou te contar um segredo que Deus me contou. A responsabilidade para que seu destino se cumpra está nas suas mãos. Você sabia que não está nem na mão de pastor Everton? Está nem na mão dele. A gente fala, o pai tem que lançar para o destino. O pai físico só lança no físico quem Deus já lançou no espírito. Está na sua mão a responsabilidade de que seu chamado e o seu destino se cumpra. Para de botar a culpa na igreja. Para de botar a culpa nos outros. O impedimento na sua vida é você. Ah, é o pastor que não entende meu chamado. Sabe o que meu pastor falou para mim? Ele falou, não dá para segurar Ian não, velho. Deus está levando Ian para os cantos tudo, eu vou meter a mão nisso aí, vou nada, é Deus que está fazendo. Deixa o menino ir. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Isso foi construído onde? No secreto. O que o homem te dá, o homem te toma, querido. O que Deus te dá, ninguém te toma. Se as pessoas estão tomando de você, foi porque elas que deram, não foi Deus. Mas aquilo que você conquista no secreto, ninguém toma de você. Ninguém. Ianzinho, morador da Vila Serrana, moro lá em Anagé, é verdade. Em breve eu vou mudar aqui para perto, mas moro lá em Anagé. Ano passado estou eu pregando do lado de André Aquino, Isaías Saad e mais uma galera. Sentadinho olhando para esses caras. Aí eu lembrei das promessas que o Senhor me fez uma vida inteira, falando, eu vou te levar para a nação. Eu vou te colocar do lado dos grandes homens dessa nação. Eu vou levar você para o seu destino, filho. Só depende do seu sacrifício, só depende da sua busca, só depende da sua intimidade. Ele falou, eu vou levar você. E antes de subir naquele púlpito, Deus relembrou minha história inteirinha. Inteirinha. Quando eu peguei o microfone, eu só sabia chorar. Eu falei, é verdade, Jesus. Não é mentira. O Senhor prometeu e eu estou aqui pregando no Brasil hoje, rodando a nação, liberando aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, lá dentro do meu quarto. Quando ninguém via, quando ninguém me escutava, quando ninguém me ouvia, quando minha voz não tinha relevância, quando meu nome não era conhecido, quando ninguém sabia que era Ian, o Senhor estava dizendo para mim, desde o ventre eu te constituí profeta sobre as nações. Lá no meu quarto, há 12 anos atrás, eu lembro do dia que de manhã eu falei, Senhor, eu faço um voto contigo hoje, só pregar a sua vontade, só pregar aquilo que está no seu coração, de nunca abrir a minha boca, para não falar aquilo que o Senhor não mandou eu falar. Eu lembro que de manhã, antes de sair para trabalhar, eu trabalho na Embasa ainda hoje, mas na época eu tinha uma função, que era a pior função que tem na Embasa. É um serviço chamado cadastrista, você nem sabe o que é, nem eu. Eu tinha que sair de porta em porta, debaixo desse sol, atualizando o cadastro de cliente de mão em mão, passando, sendo destratado, xingado. Antes de sair eu abri minha Bíblia, eu orei, abri minha Bíblia, o Senhor falou, hoje eu te coloco sobre as nações, para você plantar e arrancar, destruir e edificar. 12 anos atrás, queridos, 12 anos atrás. Sabe o que eu fazia enquanto eu trabalhava na Embasa? Eu passava de porta em porta ungindo.
e eu não tinha óleo, aí eu fazia assim, ó. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Enocop, BNH, esses barros, tá tudo ungido aí as portas. Eu passava na fechadura, botava a mão e falava: Senhor, enquanto eu não estou nas nações, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Botava a mão na porta: que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Que essa casa seja tocada pela sua glória, de porta em porta, de lá em lá. Às vezes quando eu estava orando, a pessoa abria: opa, lá em Baza, bom dia. Mas quantas vezes. Aí você fala: Ian, deu certo, o centro de Macumba fechou. Aquele bar lésbico que tinha aqui na cidade, onde ele ia, eu ia atrás, botava a mão na porta: que venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Vai fechar e vai virar igreja. Vai lá na Frei Benjamin ver se não fechou e se não virou igreja. Eu estava aqui, pequenininho, não era visto, ninguém sabia quem era, queimando de paixão por Jesus, falando: vou fazer tudo que o Senhor mandar eu fazer, ainda que para os outros pareça loucura. Eu não tenho noção de quantas vidas foram tocadas, mas eu sei que na eternidade, em algum momento, Deus vai abrir aquela famosa tela branca e mostrar: tá aqui o tanto de gente que se converteu por causa daquela oração que você fez. Ninguém estava vendo, querido, escondido atrás das malhadas, no secreto. Secreto não é só teu quarto, não. Secreto é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Secreto é tudo aquilo que você faz para o Senhor quando os olhos das pessoas não te alcançam. Secreto é tudo aquilo que você faz sem esperar que as pessoas vejam, sem esperar que as pessoas te notem, sem esperar que alguém te aplauda. Eu falei sobre isso numa live esses dias. Sabe qual era o problema de Mateus 6, que Jesus está corrigindo o coração das pessoas? Vai para o teu quarto e ora em secreto, que teu pai que está em secreto te vê. Aí ele fala: eles estão orando em público porque eles querem atrair os olhos das pessoas e não os meus. Não queira atrair o olhar das pessoas. É a pior recompensa que você pode ter, porque morre ali. Mas quando você atrai os olhos do Senhor, queridos, Ele vê. E eu costumo dizer que o quarto é a restauração do Éden. Quando você entra lá, não fala que Ele te ouve, fala que Ele te... Porque quando você fecha a porta e entra no quarto, você vai virar para entrar, Ele fala: eu já estou aqui te aguardando, eu já estou aqui te esperando. Assim como todos os dias Ele descia para encontrar Adão, e até no dia que Adão não estava lá, Ele estava. Ele ia para ver, para se relacionar intimamente no secreto. E Ele me fez uma pergunta aqui, e eu vou fazer para você, você não precisa me responder. Quantas vezes Deus ficou te esperando no quarto sozinho? A gente olha para Adão e fala: desgraçado, miserável, largou o encontro com o Senhor por causa do pecado. Quantas vezes Jesus estava lá no nosso quarto nos esperando e nós não fechamos a porta para estar com Ele? Nós precisamos voltar, porque tem uma promessa, queridos: se nós tivermos paixão por Ele, nós vamos atraí-lo. Mas a gente não vai atrair Ele só para um culto. A gente vai atrair Ele para todo lugar que a gente estiver. Quando tem um filho dele, Ele move os céus em todos os lugares que o filho está. Eu sou técnico em segurança do trabalho e chefe de frotas. Aí esses dias alguém chegou para mim e falou: rapaz, é impressionante, não tem acidente aqui na empresa. Eu falei: é verdade. Eu falei: não é porque eu sou um bom técnico não, que eu tenho muito mais ocupação do que tempo para fiscalizar os meninos. É porque quando eu peguei, eu falei: Senhor, eu não tenho tempo para proteger todo mundo, libera os teus anjos. Já ficou buraco aberto na rua e não teve nenhum acidente. Eu falei: é impossível, tem buraco, cai gente dentro. Quando não tem, o povo cai, mas entendo. Aí o Senhor me lembrou essa semana, lembra do trato que nós fizemos lá no início? De que eu protegeria e eu favoreceria você aqui nesse ambiente. Ele falou: não acontece acidentes aqui, porque minha presença está aqui com você. Eu falei: obrigado, Senhor. Nós temos o melhor técnico de segurança do mundo lá, Jesus, protegendo, guardando a vida daqueles meninos. Ficam lá trabalhando na rua o dia todo, correndo risco, motorista embriagado. Nunca tivemos nada.
Por quê? Isso não é para me exaltar, não entenda como isso. É porque eu gosto de dar exemplo para você entender como a coisa funciona. E não quer dizer que eu sou um super crente, um super herói, o homem de ferro dos crentes, não. Mas onde tem um filho de Deus que se importa com a presença de Jesus, ele vai estar lá. A questão é que a gente deixou de se importar com a presença dele. E eu estou falando alguma mentira? É verdade ou não é? Só que aí tem a parte boa de nós reconhecermos da ficha caída, a gente entrar em desespero. Lágrimas, aí ele derrama paixão, e aí vem o fogo. E eu estou orando para Deus abrir seus olhos para você ver o que eu estou vendo aqui. Ezequiel 1 fala que existe uma nuvem de fogo que é colocada sobre Ezequiel naquele texto. Eu vejo uma nuvem de fogo sobre nossas cabeças hoje. E eu perguntei, Senhor, o que é isso aqui? Ele falou, é paixão que eu quero dar para vocês hoje. Paixão que eu quero derramar na vida de vocês hoje. Quando ela acha a dracma, ela põe a casa em ordem. E aí, deixa eu te dar só uma dica. Para arrumar as coisas antes, você precisa bagunçar. Quem aqui limpa a casa? Quando você vai dar faxina, o que você faz? Bota tudo de pernas do ar, para quê? Para limpar tudo e depois colocar tudo em ordem. Deus colocou nossas vidas de pernas pro ar agora na quarentena, não foi? Para nos colocar em ordem. O problema é que teve muita gente que fez questão de deixar a casa bagunçada e não foi arrumar ainda. A preocupação do Senhor está sendo essa. Ele falou, Ian, estou preocupado com vocês. Vocês ainda não entenderam que esse tempo é um tempo para vocês colocarem a casa de vocês em ordem. E quem é a casa de Deus? Ele quer nos colocar em ordem. Está acabando, mas ainda dá tempo. E sabe qual é o problema? É que se passou o tempo da visitação, já era. Você vai ter que esperar mais uns... Eu não vou dizer quantos anos não, para não selar isso na vida de ninguém. Mas você vai ter que esperar começar a dar uma volta num ciclo para chegar nesse lugar, para organizar a sua vida de novo da maneira que você deveria organizar. Tem certas coisas que são proféticas. Tem somente tempos e estações que essas coisas podem ser colocadas em linha. E se a gente perder o tempo agora, queridos, talvez algumas coisas demorem para ser ajustadas depois. Nós estamos na estação propícia para que algumas coisas aconteçam. Quantos estão me entendendo? Não estou amaldiçoando você. Eu estou dizendo para você não fazer como Israel e perder o tempo da visitação. Israel não reconheceu a presença de Jesus, não reconheceu que o Messias estava ali, não reconheceu o tempo determinado. Aí o Messias foi embora. E eles vão ter que esperar o que agora? Esperar Jesus voltar agora. Vai passar um ciclo de, tomara que 2020 anos. Não, 2021 eu preciso casar. Eu caso ano que vem, depois que a gente casar, Jesus volta, né, amor? E eu fiz uma oração de crente esse dia, eu estava meio chapado assim, eu falei, Jesus, até se você quiser voltar agora, eu topo. Eu falei, esperei 6 anos, Senhor. Santidade, se guardando o nosso relacionamento, tomando todo o cuidado do mundo possível. Nunca pecamos contra o Senhor no nosso relacionamento. Nova Sião inteira sabe disso, eu não preciso... Não é exaltação, a gente falou para o Senhor, a gente falou, vai chegar no altar e vamos honrar o seu nome. Não honrar de palavra não, vamos honrar com nossa vida, vamos chegar lá em santidade. Nunca vacilamos na nossa caminhada com o Senhor nisso. Eu não acredito, problema seu, Jesus respalda. Não tem nada a ver com o homem, meu negócio é com Deus. Quantos estão me entendendo? Onde que eu estava? Eu entrei nessas histórias e meu esboço está meio bagunçado hoje. Pronto, tem a festa. E qual é a festa? A festa de achar aquilo que você perdeu. Ela acha a dracma e o que ela faz? Ela chama os amigos e fala, hoje tem festa aqui. Quando nós reconhecemos que perdemos, encontramos novamente, nós temos direitos de celebrar o resgate daquilo que foi deixado para trás. E sabe qual é a celebração de Deus para quando nós resgatamos a nossa paixão? É um derramar do Espírito dele. Um derramar da glória dele. Voltamos às lágrimas, recebemos paixão. Aí ele derrama o fogo dele. Não é de graça.
Se você é daquela linha de pensamento que diz, Jesus já pagou o preço, eu não preciso fazer mais nada, aí morrer sem viver o que Deus tem para você. Sinto muito, é a verdade. A sua plataforma de sacrifício determina aquilo que você vai alcançar em Deus. Com Jesus foi assim, com você não vai ser diferente. Jesus só alcançou o lugar que ele tinha para estar com o Senhor depois que o sacrifício de cordeiro foi feito. Heresia, Ian. Vai para Apocalipse 5, abre lá. Jesus até aquele dia era o Cordeiro de Deus, mas havia uma identidade de Jesus que estava retida nos céus e que só seria liberada depois que o sacrifício fosse feito. Quando Jesus morre e é colocado como Cordeiro diante de Deus, os céus bradam: este é o Leão de Judá. Certos traços da nossa identidade só são liberados sobre nós quando nós entramos para a plataforma de sacrifício que Deus exige de nós. E veja bem, não foi Jesus que se chamou de Leão de Judá, foi os céus que bradaram a respeito dele: este é o Leão de Judá. Não é você que determina a sua identidade, é o céu que determina quem você é. Só que para ser leão, antes você precisa ser cordeiro morto diante do trono. A gente está querendo ter rugido e autoridade sem ter sacrifício de cordeiro. Precisa morrer diante do trono, na presença, no lugar secreto, onde ninguém está vendo. Você está lá mortinho, ninguém está vendo quem você é. Está lá o sacrifício sangrando, morto. Aí Deus fala: pronto, você cumpriu aquilo que eu exijo de você para que isso aqui seja liberado. Toma a autoridade que eu destinei a você. Mas precisa ter o sacrifício primeiro. Só quando a gente entra na nossa plataforma de sacrifício é que Deus libera nosso destino. E durante muito tempo eu fiquei naquele lugar que eu dizia: é culpa de meu pastor, que não entende meu chamado, não entende meu propósito, não entende meu ministério. Aí Deus falou assim: toma vergonha na cara, se converte, começa a orar e jejuar e ler Bíblia como você nunca fez em sua vida antes. Aí eu tinha uma dificuldade de jejuar. Vou falar isso aqui pega em todo crente. Eu não gostava de jejuar. Aí vai ter uns 20 aqui que está na mesma pegada que eu naquela época. Odeia jejum. Aí o Espírito Santo falou assim: Ian, enquanto você não entrar para uma plataforma maior de jejum, eu não libero o teu chamado. Aí meu líder, homem de Deus, olhou para mim, eu fazendo jejum até meio-dia, ele falou assim: você é um endemoniado. Eu falei: calma, para que isso tudo? Ele falou: você diz que ama Jesus e você não consegue ficar 3 dias sem comer pelo nome dele. Que amor é esse que você carrega? Que paixão é essa que você tem? A comida tem mais importância para você, Ian. Aí eu falei: é verdade, sou endemoniado. Aí ele falou: você só viaja para ministrar comigo, depois você fizer um jejum 3 dias. A gente ia viajar no próximo final de semana, ou seja, eu tinha 1 semana para fazer o jejum 3 dias, só na água. Falei: vamos. Caí para dentro. Morri? Não. Saí mais vivo do que entrei no jejum. E eu brinco que eu saí do jejum que nem Thor no Thor Ragnarok. Você vê aquela cena que ele descobre o poder dele, que está saindo raio para tudo que é lado. E eu me senti daquele jeito quando eu terminei. Já era tanta unção que eu não sabia o que fazer com ela. Eu lembro que uma pessoa, num dia de jejum 3 dias que eu estava, uma pessoa encostou em mim e falou: me ministra. Aí eu encostei a mão nela, ela falou: já recebi. Eu falei: eu nem liberei. É porque quando você está cheio demais, você não precisa liberar para tocar pessoas. O fato dela estar perto de você, toca ela. Nós precisamos voltar a ser apaixonados por Jesus. E aí, queridos, não é sobre um discurso de paixão. Não é para sair daqui e postar no Instagram #tô apaixonado. É para você voltar a jejuar como você já jejuou um dia. É para você voltar a orar como você já orou um dia. É para você voltar a buscar Jesus como você já buscou. Quando você entrava no seu quarto, fechava a porta, esquecia do tempo. Ian, mas hoje eu não tenho tempo. Mas tem tempo para Among Us. Tem tempo para o Call of Duty. Tem tempo para o Instagram. Tem tempo para o Facebook. E John Piper, homem de Deus, fala assim: a maior função do Twitter, do Facebook, do Instagram, no último dia, no dia do julgamento final, vai ser para mostrar para a gente que a falta de oração não foi por falta de tempo. Deus vai abrir nosso Instagram e falar: essa postagem, eu estava te esperando no quarto. Essas 2 horas, o Instagram mostra o tempo que você fica lá, né? Essas 2 horas aqui, essas 3 horas você gasta por dia no Instagram, dava para ter dedicado a mim. Você gastou com outras coisas. Repete comigo: a minha paixão precisa se transformar
em devoção. Quem aqui ama a sua profissão? Quem aqui ama o que você faz? Quanto tempo você devotou sua vida a isso porque você ama? Quanto tempo você gastou estudando? Quanto tempo você gastou trancado num quarto para passar num concurso? Quanto tempo você, Débora, passou estudando para ser engenheira retada, que você é da MRV? Naila, 6 anos estudando para ser quem ela é no jornalismo. 6 anos de devoção por causa de uma paixão. Se não tem devoção, a sua paixão é uma mentira. Se você disse para mim assim, eu quero passar no concurso da PM. Você estuda quantas horas por dia? Meia hora. Você ama isso de verdade? Seu discurso é vazio. Porque quando o nosso discurso de paixão é real, ele se transforma em devoção. E a devoção respalda a nossa paixão. A nossa paixão só é verdadeira quando a gente investe nossa vida nela. Quantos estão me entendendo? Então é hora de sair daqui, pegar a paixão que nós vamos receber do Senhor e transformar ela em devoção, em tempo gasto com Ele, a sós com Ele. Ninguém está vendo, fica tranquilo, Ele está vendo. E como diria um avivalista chamado Depp, ele fala: só há um lugar onde nós precisamos ser populares, que é diante do trono de Deus. E o resto, o resto é consequência. Porque quando você anda diante do trono dele, é algo incrível. O trono de Deus vai para onde você vai. E aí o favor dele se manifesta nesses ambientes de maneira sobrenatural, que você não precisa nem fazer nada. Às vezes as coisas acontecem e você fala, mas eu pensei nisso, Deus fez. Quando você anda com Ele, caminha na presença dEle, tem uma vida devotada a Ele. Não é só você que caminha com Jesus. Jesus também se dispõe a caminhar com você, aonde você estiver. Quantos estão me entendendo? Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você fosse sincero com Jesus agora. Eu queria que você fosse sincero com Ele. Eu queria que você fosse, se precisar ser o publicano hoje, seja o publicano, bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me encontrei em algumas coisas dessas que Ian falou, eu me vi nisso. Se você estiver apaixonado, fala: Jesus, então me dá mais. Que para quem é apaixonado, querido, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Eu sou e eu quero mais. Eu não estou sabendo orar pedindo outra coisa senão mais paixão por Jesus. Bate no peito se for preciso. Não liga para quem está do lado. Passou a hora de você se importar com o que as pessoas pensam a seu respeito. Você tem que se importar com aquilo que o Senhor está pensando a seu respeito. Não liga para quem está do lado. Não liga para o irmão que talvez sabe que você pecou. Não liga para ele. É você e Jesus agora. Alinha aquilo que você precisa alinhar com Ele hoje. Resolve aquilo que você precisa resolver com Jesus hoje. Tem nada a ver comigo. É você e Ele. E sabe o que eu vejo? Eu vejo o Senhor colocando assim ao redor de vocês, como se fosse uma redomazinha, para ninguém ver o que está acontecendo. E eu vejo você que se sente sozinho, que você fala: Senhor, você me abandonou. E eu vejo Jesus entrelaçando os dedos em sua mão assim, falando assim: eu nunca te deixei só. Nem quando você correu de mim eu te deixei fugir. E eu vejo Ele tocando você. Eu vejo Ele te tocando. Você dizendo: Jesus, eu perdi. Ele dizendo: eu estou te restaurando hoje. Você dizendo: Jesus, não tem jeito. Ele falou: eu estou resolvendo. Você dizendo: Jesus, tem pecado. Ele falando: eu estou perdoando. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu vejo Jesus falando: eu não vim aqui para te acusar hoje, filho. Eu vim aqui para te restaurar. Eu vejo Ele com um anel nas mãos dele.
Você falando, Senhor, eu perdi minha autoridade. Eu vejo Ele colocando um anel de autoridade nos seus dedos novamente. Se envolve com Ele, me esquece. Eu estou aqui só sendo o alto-falante do Senhor, só isso. Me esquece, se envolve com Ele aí onde você está. Ele devolve sua autoridade. Porque a autoridade de filho ninguém toma. Essa é a maior patente que existe no reino dos céus. A patente de filho de Deus. E eu vejo Ele te dando autoridade hoje. Mas não é só o que você perdeu. Talvez você falou aí no seu coração, Senhor, mas eu perdi tanto tempo. Eu vejo o Senhor falando, eu não estou te dando só o que você tinha, eu estou te dando mais do que você tinha. Porque a porção que eu dou é sempre maior do que aquela que você tinha no passado. Eu não estou te dando o que você perdeu, eu estou te dando mais do que você perdeu nessa noite. Mais do que você perdeu. Talvez você fale, Jesus, eu me envolvi tanto com o pecado. Eu sou escravo disso, Senhor. E eu vejo os seus pés descalços, sujos. Eu vejo Jesus com uma bacia lavando seus pés. Assim como Ele fez com os discípulos, que até se escandalizaram com isso. Quando Jesus se curvou para lavar os pés deles, para tirar a poeira, eu vejo Jesus tirando a poeira dos seus pés, dizendo, filho, o pecado não vai mais marcar você. De escravo eu te faço livre hoje. De escravo eu te faço livre. Os escravos andavam descalços, só os filhos andavam com chinelos. Eu vejo o Senhor lavando os seus pés e colocando uma sandália nova em seus pés, dizendo, você não é escravo, você é filho. E eu te recebo sim de volta na minha casa. E o seu lugar na minha casa não é lugar de servo. O seu lugar na minha casa é lugar de filho. É lugar de filho.